Salve entusiasta do Marcelão, e esse é o espaço X da questão. Vamos aqui bater um papo informal e informativo a respeito do universo dos Filhos do Átomo e a respeito do universo nerd em geral, beleza? E vamos aos fatos. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a melhor, no meu ver, adaptação de super-herói dos quadrinhos que já foi feita. Eu posso garantir para vocês que várias outras adaptações foram muito bem feitas, principalmente pelo universo da Marvel Comics, tá? Tem filmes que não são tão fiéis? Tem. Mas no geral, se vocês forem colocar numa estimativa de 1 a 10, eles alcançam o 90% ou 80%. E nesse caso desse filme alcançam 100%. Então vamos falar sobre o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, tá? E assim, por que eu escolhi esse filme? Primeiro, como fã do personagem e conhecedor do personagem dos quadrinhos, que eu sou colecionador dele desde que apareceu o primeiro quadrinho aqui no Brasil, enfim, eu fiquei muito empolgado, já havia assistido outras adaptações que não foram bem sucedidas por vários motivos, de roteiro, visual, enfim. A Marvel, quando colocou a mão para poder trabalhar com um dos seus personagens principais, ela fez um trabalho excepcional. Ela fez um trabalho que usou como base os quadrinhos, ponto, tá? Respeitando o universo desses quadrinhos em sua essência, tá? Ela ambientou tudo na época em que os fatos ocorrem, tá? O cenário foi inacreditável, o figurino, a música e a política da época também. É interessante que eu fiquei muito emocionado em ver cada momento no desenrolar da história em que eu imaginava os quadrinhos que eu já havia lido. Principalmente quando o Steve Rogers está indo para ser recrutado, está tentando ser recrutado no exército americano. Ele passa por toda aquela triagem, ele não tem a menor possibilidade de ser um soldado. Isso está nos quadrinhos, gente, daquele jeito que foi retratado. A transformação dele no super soldado foi emocionante. Para mim, como fã, ver aquilo no cinema foi excepcional, porque ele passou pelo lance do soro do super soldado, ele foi bombardeado com os raios Vita, né? E isso aparece nos quadrinhos dele, da origem dele, assim. E quando aparece o Steve Rogers, daquele magrelo baixinho, ele fica aquele cara gigante, poderoso. Olha, é de encher os olhos, tá? Você poder ver o cuidado que o Capitão América, o Primeiro Vingador, foi tratado pela Marvel, tá? E é assim, o ano da criação original, com todos os elementos sociais, culturais, políticos, o ponto de partida criativo para a tecnologia da época, e aí nesse caso, nesse ponto específico que tem que funcionar a adaptação, porque eles têm que fazer um paralelo entre a tecnologia que existia na época, aquela concepção visual que a gente viu que o Stark fez, e fazer aquilo, dar um salto, uma viagem, né, na fantasia. Isso é que é uma adaptação. Você não pode perder a essência do personagem que está sendo adaptado. Você tem que manter ele na base dele, que é os quadrinhos. Você não pode descaracterizar isso, dando a desculpa de que é uma adaptação. A adaptação ela tem que ser sutil. E a sutileza está em alguns detalhes. Eu lembro que eu assisti uns filmes anteriores a isso do Capitão América, em que a roupa dele e o escudo dele eram ridículos, eram infantis e tudo mais. Ou seja, essa percepção de cuidado, de você transpor isso para uma realidade plausível, aceitável, é que faz com que uma adaptação seja bem sucedida, em sua essência. E foi o que aconteceu. A caracterização do Hugo Weaving no Caveira Vermelha é incrível, é fantástico, porque você vê que apesar dos quadrinhos ter aquela coisa da fantasia, e você vê que aquilo, algumas vezes você pensa que aquilo não seria possível visualmente, num outro formato de mídia que é o cinema, quando você vê os efeitos especiais, a maquiagem funcionando de modo que você acredite naquilo, é compromisso com a obra, né? E isso foi feito são vários cenários, vários momentos da ação e
do filme, que tem até as músicas da época, meu, se você pegar os quadrinhos, você vê aquilo que aconteceu nos quadrinhos e você vê que a ambientação funciona. Então, quando você vê tudo isso funcionando de uma maneira tão coesa, você tira o chapéu e fala, isso é uma adaptação, porque ela é feita com cuidado e respeito, porque ela é feita por fã, porque muita gente que leu os quadrinhos do Capitão América sabem que acompanharam aquilo ao longo dos anos, e fazer isso funcionar, isso nos dias de hoje, trazer isso para a nossa realidade é muito difícil. Então é compromisso e competência, né? E eu precisava falar desse quadrinho do Capitão América porque ele, como obra de adaptação, na minha concepção, é a melhor que foi feita. Porque você abre os quadrinhos e você pega o filme e você consegue encontrar cenas que estão nos quadrinhos. Então isso é cuidado. E eles fizeram funcionar sim. E isso funcionou com o personagem que com aquela roupa que o Capitão América tem, fazer ela funcionar é muito difícil. E só a Marvel, que é o pai e a mãe dos personagens, conseguiu fazer isso de maneira fantástica e perfeita. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse filme, sobre essa adaptação, é isso, né? Eu fiz uma pesquisa intensa, né? Não coloquei só o meu lado de fã, mas o meu lado de crítico também, para poder trazer uma informação legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dar um like pra gente é muito importante. Inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo. Deu quanto? 8. Tá bom, né? Tá bom? Deu certo?